Meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 54º pecado, que é desprezar o marido. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, que diz: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 20 diz: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com o rei e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais que isto, me envelheci e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Palavra do Senhor. O pecado de desprezar o marido. Estou há 72 anos na igreja, nunca vi ninguém abordar este tema. Interessante, né? Mulheres desprezam o marido despreza esposas, mas eu não vou falar sobre isto hoje. Eu vou falar sobre o pecado de desprezar o marido. Mical, esposa de Davi, filha de Saul, estava olhando pela janela quando o rei Davi vinha perante a arca do Senhor, dançando e saltando de alegria, porque a arca do Senhor estava entrando na cidade. E ela desprezou ele no seu coração. Quer dizer, até o momento ela não tinha dito nada, mas a semente do desprezo estava no seu coração. E Davi abençoou o povo de Deus, depois voltou para casa para abençoar a sua casa. Que o homem tem poder de abençoar a sua casa. O servo de Deus tem esse poder. E quando ele estava chegando em casa, sua esposa, sua ajudadora, a pessoa mais forte do seu lado, encontrou-se com ele e disse: o rei de Israel, né? Se descobrindo como qualquer um sem vergonha, um vadio. E já foi logo insultando Davi. Nenhum homem gosta de ser insultado pela esposa. Não. De todos os meus anos na igreja, nunca vi ninguém abordar este tema. Mas este tema tem que ser abordado. Porque quando a moça conhece o moço, fica cheio de amores por ele, se veste, se perfuma, penteia os cabelos, fica olhando pela janela para ver a chegada dele no sábado ou na quarta-feira, ou seja lá o dia que eles combinarem. E aí conversam, e ela é toda cheia de alegria no seu coração ao ver o seu futuro marido. Mas vassoura nova varre bem, né? Ditado. Depois que se casam, vão se acostumando. Ela ama ele, claro que ela ama ele, mas não respeita ele. Ama
porém não respeita. E às vezes o homem vai envelhecendo, vai perdendo vigor, às vezes vai ficando sênior, perdendo a sua inteligência, sua habilidade de vencer na vida. Às vezes empobrece e a esposa fica zombando dele, desprezando ele. Eu conheci um pastor missionário que um dia ele reclamou para mim, dizendo que a esposa dizia para ele: "Você é um fracassado, você não consegue nada na vida." E ele ficou por muitos anos amargurado com isto, até que um dia ele a deixou. Sementes de desprezo no coração da esposa. Você que é esposa está me ouvindo? Aprenda. O seu marido não precisa de você só porque você é jovem, é bela. Os anos se passam e a amizade entre os dois vai se tornando mais sólida. Os vendavais da vida tornam o casal mais fortes e um se apoia no outro. E Deus, junto, faz um tripé. Um tripé é um instrumento que em qualquer terreno ele encontra apoio, com muito mais facilidade do que 4 pés. Não é assim? Então o tempo se passa e Mical desprezou Davi. Davi respondeu a ela com mansidão: "Se serei louvado pelas servas, pelos servos." Quer dizer, sendo louvado por estranhos, mas não pela esposa. Eu tenho notado isso através dos anos. Claro que eu tenho notado que muitas esposas não respeitam os seus maridos. Ama, porém não respeita. Eu gostaria que isso fosse ensinado com mais frequência nas igrejas, para que as moças, ao casarem, já pudessem saber a sua responsabilidade. Porque hoje este jovem que pode correr quilômetros, andar de pé, de bicicleta, correr, um dia ele não conseguirá mais repetir essas façanhas. Ficará fraco e débil. E às vezes terá dificuldade mesmo de atravessar a rua. A vida não são somente rosas, há espinhos também. Muitas vezes o homem não consegue triunfar financeiramente. Não consegue se destacar na sociedade, ou na igreja, ou mesmo na sua família, mas ele continua a sua tarefa, porque o homem é Deus no céu e o homem na terra. Ele, quando ama a família, ele suporta qualquer agressão, qualquer dificuldade. Não o afastará de sua família. Quando eu vim para a América, fiquei 2 anos e meio sozinho. Eu sei das dificuldades de lavar roupa, passar roupa, cozinhar. Porque minha família estava no Brasil. Eu não podia trazê-los. Não tinha dinheiro para isso. E ninguém se importava também. Mas o tempo nos traz lições. Você que é jovem, está pensando em casar-se? Pense bem nisto. Este jovem que você escolheu para ser seu marido, um dia, seus cabelos tão negros de hoje se tornarão brancos.
sua voz se tornará fraca. Seus braços que te amparam hoje com tanta força, os guardas da casa, como disse Salomão, eles também vão se enfraquecer. Ele também, às vezes, perderá o sono. Como diz a Bíblia, se acordará a voz das árvores. Há pessoas que têm alguma idade e não conseguem dormir muito tempo. Têm dificuldade para dormir. Têm dificuldade para comer. Têm dificuldade para locomover-se. Eu mesmo, aos 60 anos, precisava que minha esposa penteasse meu cabelo, colocasse meus sapatos. Passei por isto, de a comida ser colocada na minha boca. Porque a vida não é um mar de rosas. Entre as rosas existem os espinhos da vida. Mical amava Davi, mas não respeitava ele, desprezava ele no seu coração. No seu coração de mulher. O homem precisa da esposa. Mesmo perto de morrer, ele precisa da esposa. E você que é esposa pode facilitar muito a vida do homem que está ao seu lado hoje, que é muito forte, mas no futuro estes brilhos do rosto e dos olhos, eles podem se escurecer. Ninguém conhece o dia de amanhã. Não conhecemos. E Davi respondeu com mansidão. E o que ocorreu com Mical, filha de Saul? Parece que a fruta não cai longe do pé. Mical tinha aquele ranço de Saul, aquela coisa no coração. Amava Davi, mas não respeitava ele. Amar é uma coisa, respeitar é outra. Quando se combinam, é uma grande combinação para a família. Mical teve o desprazer de não ter filhos até o dia da sua morte. Não temos muita informação sobre Mical. Não temos. Mas ela entrou na eternidade sem ter filhos, porque é o que a Bíblia diz, que ela não teve filhos. Ter filhos é um dom de Deus, é uma riqueza, é a herança do Senhor. Portanto, 54º pecado é desprezar o marido. Minha irmã, se você nunca ouviu isto, está na hora de pensar sobre este assunto tão importante para a felicidade da tua família. Meus queridos irmãos, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Dedico este vídeo ao pastor Galdino, de Brasília, um amigo nosso. Onde quer que você esteja hoje, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.